Salve, salve, salve! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Enem no Telhado, a sua preparação para o Enem. Pois bem, hoje eu vou estar em casa. Nossa, hoje é aquele dia que o sensei fica feliz porque vai fazer assim uma questãozinha que particularmente eu gosto bastante, tá? De uma disciplina que eu gosto bastante, que é eletromagnetismo. Questão 130 do caderno amarelo do ano de 2020. Tá? Então pega seu material de estudos e vamos resolver essa questão. Se você não fez ainda, é claro. E cá estamos nós com a questão. Ela diz o seguinte: em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. Tá? A formação de energia elétrica, né? O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento no módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento da ou do... Bom, é uma questão teórica, né? Como é que a gente resolve essa questão em específico? Bom, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar os fundamentos do eletromagnetismo. Tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal eu explicando sobre as famosas equações de Maxwell, tá? Que são justamente o conjunto de 4 equações no qual se baseiam o eletromagnetismo, tá? Lá tem uma explicação bem didática até, apesar das equações estarem apresentadas de uma forma um pouco mais avançada, tá? Mas fazem uso justamente de tudo aquilo que a gente aprende no ensino médio, tá? As leis de Gauss, leis de Faraday, essas leis todas, ok? Então, a gente vai ter que fazer uso justamente das chamadas equações de Maxwell, só que sem precisar fazer o uso das equações propriamente dito, tá? A gente vai ter que usar o conceito por trás das equações de Maxwell, beleza? Mais especificamente, a gente vai fazer o uso da lei de Faraday, tá? Associado também com a lei de Lenz. Mas a parte da lei de Faraday ali, porque a gente vai estar trabalhando em módulo, então não tem muito problema eu descontar ali o sinal negativo que vai aparecer na fórmula. Ah, mas sensei, então essa questão tem fórmula para eu ter que usar? Não! Fórmula que eu vou mostrar aqui é apenas para exemplificar e para mostrar o que aquilo quer dizer, tá? Você entender o que a fórmula quer dizer. Isso é muito importante. Toda fórmula tem um motivo de ser, ela não é chutada, tá? Então é importante que você saiba o que aquela fórmula está dizendo para poder saber usar ela mais para frente, tá bom? Então, como é que funciona a produção de energia elétrica? Como é que funciona aqui a produção de uma diferença de potencial através de um fluxo magnético? Bom, eu vou fazer aqui um desenho, vamos lá. Bom, nós temos aqui justamente um esqueminha, tá? Que é um ímã e uma bobina. O que é uma bobina, sensei? Uma bobina nada mais é do que um fio enrolado, tá? É aqui um fio condutor e ele tá enrolado, tá bom? E aí, o que nós temos aqui? O ímã, como vocês sabem, ele produz o que nós chamamos de campo magnético, tá? E como é que funciona o campo magnético de um ímã? Ele sai do polo norte, tá? Sai do polo norte
e ele entra no Polo Sul. E isso acontece dentro do ímã também, tá? Acontece dentro do ímã também. Você tem linhas de campo internas ao ímã, tá? Isso acontece aqui por dentro também. Vai seguir a mesma lógica. Sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. É assim que funciona, tá bom? E aí o que acontece? Isso aqui são as chamadas linhas de campo do campo magnético, tá? Então, como é que ela vai funcionar? O que é um campo dentro da física, tá? A gente ouve muito esse termo, né? Campo magnético, campo elétrico. O que é esse negócio, sensei? Campos nada mais são do que regiões no espaço aonde nós vamos ter a presença de forças, tá? Quando você fala de um campo magnético, significa que é uma região no espaço onde você vai ter força magnética, tá? Sendo produzido ali. Cada local no espaço vai ter uma força associada, vai ter uma força diferente, tá? Seja em intensidade, seja em direção, seja em sentido, enfim. Vão ter forças diferentes, cada ponto vai ter a sua própria força ali associada, tá? Mesmo que dois pontos tenham a mesma intensidade, ou seja, o mesmo valor, eles podem apresentar direções e sentidos diferentes, tá bom? Então, isso é campo, tá? Qualquer campo funciona dessa forma, seja campo magnético, campo elétrico, campo gravitacional, ele funciona sempre da mesma forma, tá? É uma região no espaço onde você apresenta forças. Ok, beleza. Então, o que acontece? Já que um campo magnético vai ser uma região no espaço onde você vai ter a presença de forças magnéticas, né? E cada ponto no espaço vai ter uma força magnética diferente, tá? Isso quer dizer que quando você faz uma mudança na posição da fonte, que no caso aqui é o próprio ímã, tá? Vou usar aqui um laranjinha para vocês perceberem. Ou seja, vamos supor que eu coloque o ímã, ele está nessa posição original e de repente eu coloco ele mais para frente. O que vai acontecer? Se eu estava analisando, por exemplo, qual era a força magnética nesse ponto que eu acabei de marcar, e eu boto o ímã mais para frente, a força magnética nesse ponto vai ser diferente da medida anteriormente, certo? Por quê? Porque você moveu o ímã e, por consequência, moveu o campo junto com ele. Quando você move o campo junto com ele, você você altera a força que você está analisando naquele ponto, tá? Como eu disse, seja em intensidade, seja em direção ou seja em sentido, tá? É assim que funciona a mudança aqui quando você movimenta o seu ímã. Então, se eu coloco o ímã mais para frente, ele vai mudar o seu valor dentro do campo, né? O seu campo vai mudar porque a sua força vai mudar. E aí, olha só que coisa interessante. Perceba que você vai ter aqui essas linhas de campo, elas também são chamadas de fluxo magnético. Tá? Então, essas linhas de campo aqui que formam o campo magnético é o que vai determinar o nosso chamado fluxo magnético, tá? Então, quando você tem uma situação em que o ímã ele vai para frente e vai para trás, ou então ele rotaciona, tá? Você vai alterar o fluxo magnético. Por quê? Porque você vai alterar a intensidade ou a direção ou o sentido da força magnética em um determinado ponto do espaço, tá? Ou, de uma forma mais geral, as linhas de campo vão se alterar, ok? Beleza. Então, é assim que funciona o chamado fluxo magnético. Quando você tem uma bobina, esse fluxo magnético vai induzir, né, quando você faz essa alteração do fluxo magnético, essa alteração vai induzir uma corrente elétrica,
Tá? Então você vai ter aqui justamente uma corrente elétrica induzida. Essa corrente induzida se deve justamente aos elétrons livres e tudo mais. Tem um vídeo aqui explicando sobre como é que funciona a eletricidade, tá? E aí, olha só que interessante, eu deixei aqui duas pontas, né? Dois fiozinhos soltos aqui. Por quê? O que acontece é que você vai ter justamente o que nós chamamos de diferença de potencial, tá? Você vai ter aqui uma diferença de potencial, uma força eletromotriz, justamente devido a essa corrente induzida, né? Você vai ter um potencial em um fio, um potencial em outro, então você vai ter uma diferença de potencial, tá? E aí, olha só que interessante, toda vez que você faz isso, você gera essa diferença de potencial. Ok, mas como é que eu faço para alterar essa diferença de potencial? Bom, eu posso alterar mais rapidamente o meu fluxo magnético. E aí, olha só que maravilha, a partir disso você já consegue escrever a chamada lei de Faraday. Ela diz justamente isso. Quando você altera o fluxo magnético, você induz uma diferença de potencial. Você tem uma diferença de potencial induzida ali. Exatamente isso aqui, ó. Aonde esse epsilon aqui, ele representa justamente a diferença de potencial. O φ, que é essa letra grega que está aqui em cima, representa justamente o nosso fluxo magnético. E o t representa o tempo. Ou seja, quanto mais rápido você faz essa mudança no fluxo, maior ou menor vai ser a sua diferença de potencial. Então você pode pensar da seguinte forma, olha, se você tem um fluxo muito grande, você tem uma diferença de potencial muito grande. Se você tem um fluxo muito pequeno, você tem uma diferença de potencial muito pequena, tá? Então é assim que funciona. Na lei de Lenz aparece um sinal de menos aqui, mas como a gente está falando do módulo, então o sinal de menos vai ser meio que irrelevante aqui, tá, gente? Então vamos lá, vamos analisar a questão. Nessa situação, o aumento no módulo da diferença de potencial obtida nos terminais das bobinas resulta do aumento do intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo magnético externo, por meio de uma diminuição na velocidade do eixo de rotação do gerador. Bom, vamos lá, né, gente? Se você aumenta o tempo, aqui nessa fórmula, o que vai acontecer com essa diferença de potencial? Um denominador maior significa uma diferença de potencial menor. Então, na verdade, isso aqui deveria diminuir. E detalhe, se você deixa um ímã muito tempo parado, você não tem alteração de fluxo magnético. Então, teoricamente, você não vai ter nem a produção de uma diferença de potencial. Tá? Então, deixar um intervalo de tempo maior, as bobinas imersas no campo magnético externo, na verdade você vai zerar essa produção. Então não faz sentido ser a letra A. Letra B. Fluxo magnético através das bobinas, ok, até aí tudo bem, por meio de um aumento na sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Cara, você olha para a fórmula aqui, tem alguma coisa falando sobre área? Não, né? Então não faz o menor sentido essa alternativa aqui, né? Letra C. Intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas por meio de aplicações de campos magnéticos mais intensos. Isso faria sentido? Faria sentido. Só que no contexto aqui, a gente está falando sobre uma usina. Levar em conta que o problema está falando sobre usinas, tá? Se fosse uma condição normal, essa resposta poderia estar certa sim, tá? Só que, como estamos falando de uma usina, alterar a intensidade do campo magnético, tá? Por meio de campos magnéticos mais intensos, isso só acontece se eu alterar o ímã, tá? E não é o caso. Em momento algum falou que você alterou o ímã ali, então não pode ser a letra C. Letra D. A rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas, que é exatamente o que diz a lei de Faraday, né? Está fazendo aqui justamente
essa relação, se você parar para pensar, isso aqui lembra muito a velocidade, né? Que é espaço sobre tempo, né? Só que aqui no caso é fluxo magnético sobre tempo. Então, de fato, é uma taxa isso aqui. Então, é a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento na sua velocidade angular. É exatamente isso, foi aquilo que eu falei, né? O ímã ele pode estar passando dentro da bobina, pode estar girando dentro da bobina, e isso vai alterar o seu fluxo. Então, de fato, letra D. E a letra E é a resistência interna do condutor que constitui as bobinas por meio de um aumento na espessura dos terminais. Nossa, não faz o menor sentido, né? Porque em momento algum falou que foi mudado os terminais ou algo parecido. Então, a resposta certa aqui é a letra D de dado. Beleza? E é isso. Essa foi a questão. Falei, é uma questão bonita. Eu gosto bastante desse tipo de questão, tá? Fica aí a dica, tente ver os vídeos que eu falei durante a explicação, né? Sobre as equações de Maxwell, sobre a eletricidade, né? A explicação sobre a eletricidade. Eu vou deixar no card destacado também, tá? Mas fica aí. Se você tem alguma dúvida, você pode tentar tirar essa dúvida comigo lá no Discord, tá? Tem um canto especial no Discord que é para você poder conversar comigo sobre problemas de física, beleza? Então, inclusive, é o local mais recomendado, ok? Não se esqueça de deixar o like, se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, entra no nosso Discord, tá? E compartilha com os amigos e amigas, principalmente que vão fazer o Enem. Beleza? Dito isso, tamo junto e até!